para nossa última notícia, que é sobre o Seung-ri, que ele foi condenado a 3 anos de prisão e uma multa de $900 mil. Gente, essa fonte eu vou falar totalmente com base no site da Chosun, que é um jornal, tá? Então não tem isso de, é da Dispatch, fofoca fofocalizando da tia Coreia. da vizinha. Fofocalizando ponto Coreia. Não, gente, é de um jornal famoso, tá? Então tudo que tá escrito aqui é do jornal. Então vamos lá, no dia 12, que foi hoje, no dia de hoje da Coreia, o tribunal realizou uma audiência de condenação pro Seung-ri, que ele foi indiciado aí por 9 acusações. Entre elas tem não pagar imposto, mediar prostituição, compartilhar de jogos de azar, essas coisas que a gente já tinha falado antes. E o tribunal concluiu que não havia consistências nem credibilidade na defesa dele, porque na última vez que a gente falou sobre o assunto, foi sobre a defesa dele. E aí o tribunal falou assim, não tem consistência nem credibilidade a defesa, porque a declaração fica mudando o tempo todo. O tempo todo fica mudando o que vocês estão falando. Então, das mais de 100 alegações contra ele, 9 foram dadas como culpadas, né? Ele foi condenado, então, a 3 anos de prisão e uma multa de mais ou menos $900 mil. E foi dado um mandato de prisão que foi emitido na hora, porque afirmaram que havia risco dele fugir. Então, como resultado, o Seung-ri ele foi preso no local. Então, ele tá aí como prisão preventiva, igual o Chris Woo, que a gente tinha falado também que era prisão preventiva, que é uma prisão que você prende a pessoa pra esperar mais julgamentos, porque tem esse risco aí dela fugir do país e enfim, essas coisas. Então, ele foi preso no local. No total, foram mais de 24 julgamentos desde que começou. Por isso que as pessoas ficam confusas. Foram 24 vezes que a gente falou sobre o assunto, porque vai e volta, gente. O Seung-ri, ele negou a maioria das acusações contra ele, e ele fez uma declaração final. Nesse dia, ele falou assim: cerca de 100 alegações foram levantadas no momento do incidente, mas a maioria delas não são verdadeiras. Como por exemplo, distribuição de drogas na Burning Sun, né, que era a balada que ele era responsável, um dos responsáveis. Não existe ligação com os crimes de agressão sexual dos membros da sala do chat do Cacau, porque lembra que junto com a balada também teve o caso da sala de Cacau, que os meninos, os homens, meninos, né, os homens ficavam mandando vídeos ilegais e violentos. E ele falou assim, não existe ligação com os crimes, com esses crimes da sala de bate-papo. E mesmo não tendo evidências de que tenham relação com aqueles que realmente cometeram um crime, mesmo ele tá falando isso, né? Mesmo não tendo essas evidências, a polícia quer me prender pra não manchar a imagem deles. Então passei 3 anos refletindo sobre mim, prometo renascer do incidente, lamento por causar problemas às pessoas e aos meus fãs, minha família, o Big Bang e a YG. Isso aí foi a mensagem dele, falando assim, né? Isso aí tá tudo acontecendo e a polícia quer manter a imagem deles, então eles querem me prender. E aí a acusação falou: o acusado está transferido a responsabilidade para outros sem reflexão, embora ele tenha se beneficiado ao máximo com um crime que dura muitos anos. Ponto. Foi isso. Então, uma das acusações dele ter sido preso foi de mediar a prostituição, que ele foi dado como culpado. Essas mediações de prostituição aconteceram muito pelo Kakao Talk, que é o WhatsApp coreano, em que eles dentro desse chat mediavam, falavam assim, é a menina lá pro fulano tal. E a defesa dele é que ele não sabia disso porque ele tá em muitos grupos e não tinha como ele ler todos aqueles grupos. E é verdade, ele não pode ser isso mesmo. Não é só porque ele tá no grupo que ele sabe o que tá acontecendo. Só que ele foi dado como culpado porque no meio desse esquema foi usado o cartão empresarial da YG, que tava na posse dele. Então não tinha como ele não saber sobre isso, se o cartão foi usado. E também outra acusação dele foi que desde 2013 a 2017 ele gastou mais de 10 milhões de reais em Las Vegas com jogos de azar. E também possuía $1 milhão em cartões, em fichas de cassino. E isso aí fez ele não declarar um baita imposto para a Receita Federal. Então isso daí tava certeiro que ele também era uma das únicas acusações que ele falava que era
realmente verdade de sonegar imposto. E aí, com isso, ele está aí com prisão preventiva, gente. E ele pode recorrer. E aí a gente vai ver se vai continuar isso aí. E é isso, gente. Eu acho que ainda dá pra diminuir. Recorrendo, dá pra diminuir um pouco a pena. Então, isso que eu fiquei falando, gente, ele foi acusado de 9 coisas e é só 3 anos. Só 3 anos também achei pouco. É que, então, teoricamente, ele não estava ativamente. Como se fala? No esquema. Nos crimes. Ele apesar de ele estar lá em cima, né? Ser o bambambam, o chefão. Apesar dele ser o famoso. Ele não era ele que, por exemplo, estava se relacionando com as meninas, né? Ele não era ele que estava cometendo os maiores atos, né? Ele só estava formando caminhos ali. E teoricamente ainda, tipo, na verdade não era nem ele que botava a mão na massa, eram as pessoas que estão abaixo dele, sabe? Então, tipo, é meio complicado. Então, como ele não tá 100% envolvido assim, ou foi flagrado com a mão na massa assim... Até que por isso que demorou tanto o processo. Não tem como também dar uma punição maior. Mas também a parte fiscal é bem alta. Então, até que na primeira sentença, o valor monetário era nem 10% disso, né? Como assim? Na primeira era 5 anos e... Eu não lembro aqui o valor. A primeira vez que ele foi condenado era 5 anos e mais... 5 anos... Sim. Aí diminuiu. E acho que era $500 mil. $500 mil? Entendi, gente, porque foi... Aí, só que agora praticamente tá 10 vezes o valor, né? 10 foi pra 1 milhão. Não, era assim... foi pra 1 milhão de... Não, foi pra 10 milhões de reais. $1 milhão, isso. Então, tipo, dobrou a multa e diminuiu a pena. Então, assim, paga que diminui a pena. Diminui a prisão e aumentou a multa. Gente, então é isso. Meio que acabou o assunto, né? Porque se ele vier aí com advogados e como é que é? Recorrer do processo. Vamos falar sobre isso, só que ele foi realmente dado como culpado por essas coisas e tá em prisão preventiva aí, gente. E é isso, galera. Acabou o caso Sungri? Será? Vamos ouvir falar mais sobre isso, Docô? Não sei, talvez até consigam diminuir a pena dele pra 2 anos. Gente. Não sei, enfim, não sabemos, tem que ver aí. Mandaram mensagem aí, coloca a mensagem da Gabriela. Sinceramente, achei pouco tempo pra pena dele, independente de cumprir os atos. Deliberadamente, estava ciente dos atos ou fornecendo meios, pena baixa. Eu não conheço de direito, eu não sei quanto que é uma pena pra você saber dos assuntos e não falar sobre, então... Não sei, gente. Mas se foi isso aí que a justiça conseguiu dar, né? Com os advogados dele lá. Então é isso, gente. É 3 anos de prisão. Então o Sungri é tipo o personagem principal de extracurricular. Ele é o chefe, mas não fez nada, pelo que eu entendi. Não, o cara do extracurricular tá bem mais envolvido no negócio. Tá bem mais abaixo na hierarquia, né? O Sungri tá lá em cima na hierarquia. Eu acho que o Sungri, ele não... É o que o Docô falou, ele facilitava, mas ele não colocava a mão, porque ele sabe que também não... Se colocasse a mão ia sair ruim, né? Ele não pegava as meninas pra ele não fazia as coisas em si, mas também ele facilitava os outros. Fingia que não viu. Foi isso que a justiça falou, né? Foi isso que acabou concluindo.